Na verdade, assim, concordo com a Alice primeiro. Dos três, o Corinthians foi o que jogou o melhor na sua enquete, porém, concordo, todos os adversários galinhas mortas, inclusive os da Libertadores. Milionários, fraco demais e tal. Mas o Corinthians, de certa forma, jogava pelo primeiro lugar da chave num confronto direto. Milionários estava morto e o Caracas estava morto, certo? Eliminados. Né? E o Corinthians fez outro jogo muito bom na Sul-Americana, na sua casa. Aí, o torcedor escalma do Calzão, eu tenho que concordar também. Porém, eu vejo esse Corinthians de 2024 da seguinte forma. Eu vejo um bom time titular, bom time, nada espetacular, mas um bom time, vigoroso, mais jovem, mais ágil, mais rápido, e não vejo um elenco. É um pouco o que o Antônio Oliveira vem falando. Se o Corinthians tiver aspirações nas três frentes, quiser fazer um campeonato brasileiro mais competitivo, não correr riscos e for brigar pelos títulos das Copas, o Corinthians tem que se reforçar e muito na janela, porque o Corinthians praticamente não tem banco. O time titular do Corinthians, o Casão falou, ele esboçou ontem o que pode ser o time titular, sobretudo em casa, é um bom time. Agora, aí você pega os jogos passados e o desafio do Brasileirão, que é muito maior. O Corinthians tinha feito duas boas partidas em casa, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Foi uma partida ok, foi 0-0, mas o Corinthians não foi um desastre. Mas aí teve a derrota para o Flamengo no Rio, que é normal, mas acho que ela mostrou uma coisa que talvez comprove essa minha tese. Basta um titular fora que essa coisa desmanche. Aquele jogo do Rio não tinha o Ranieri suspenso. Não tem volante para jogar. Saiu o Ranieri, o técnico teve que colocar 3 zagueiros, foi um desastre. Perdeu para o Flamengo, poderia ter sido goleado. Essa dependência, então, se você tira o Ranieri por suspensão, o Garro por algum unha encravada, o Yuri Alberto por gripe, ou o Félix Torres na seleção agora vai ser convocado, fica frágil. O elenco é frágil, porque a reformulação ela foi feita pela metade. Saiu muita gente. Eu achava que tinha que sair. Ontem saiu mais um jogador, o Paulinho. É doloroso isso, né? Porque são jogadores com muita história no clube. Pensa bem quantos jogadores históricos do Corinthians saíram em 3 meses. Cara, é muita gente. Saiu mais um e não chegou tanto jogador assim. Mas eu acho que o Corinthians contratou jogadores interessantes no meio dessa bagunça toda. Aliás, quem conseguiu indicar jogador lá, minhas palmas, porque não tem diretor de futebol, o executivo chegou há pouco tempo, o técnico é o terceiro nos últimos tempos, mas o Corinthians conseguiu pensar. Eu acho Félix Torres bom jogador, acho o Kaká bom jogador, acho o Rodrigo Garro bom jogador, acho o Coronado interessante, não acho um jogador espetacular, mas acho interessante, acho o Ranieri bom jogador. Ontem o time do Corinthians tinha praticamente só jogador novo no campo, contando lá a substituição do goleiro Carlos Miguel, que agora é titular no lugar do Cássio. É o time da Série A que mais mexeu na sua base titular para 2024. Isso leva um tempo, cara. Eu não sou fiel e só vejo o prato cheio, não, Tironi. Mas é só uma constatação. A minha constatação até agora, final de maio de 2024, o Corinthians tem um bom time, mas não tem elenco. E ter só um bom time para a temporada no Brasil, com 3 torneios, não é suficiente. Isso eu sei que não é. Muito bem, ó, sigam aí nos dando likes, porque a Alicia, ela jogou a meta lá para cima e nós estamos com 1.600. Precisamos chegar em 2.000 likes. Então, por favor, chamem parentes e amigos aí. Nossa enquete está assim, ó, mais uma parcial aqui. Quem mostrou o melhor futebol na volta dos torneios sul-americanos? Corinthians, 27%, Flamengo, 42%, Galo, 31%. Então, o Corinthians, apesar da boa vitória, está aí, ó, em último lugar na nossa pesquisa, mas tudo bem. Fora de campo, Tironi, as coisas não estão das... Oi, fala, Casão. deixa eu falar só uma coisa sobre Diga. Corinthians e Flamengo. Teve um contraste muito interessante ontem, na noite de ontem. Do lado do Corinthians estava se despedindo o Paulinho, o último remanescente do título da Libertadores, do título do Mundial, inclusive com participação, com protagonismo interessante, fez o gol da semifinal contra o Vasco, participou do gol lá contra o Chelsea. E lá no Maracanã,
o último grande ídolo, ou o grande ídolo dos últimos anos do Flamengo, o cara que decidiu vários títulos, principalmente Libertadores, foi artilheiro diversas vezes, jogado no banco, completamente esquecido, e o Maracanã indiferente a ele, né? Completamente indiferente a ele. Eu até escrevi uma coluna hoje sobre isso, né? Escrevi ontem, saiu hoje de manhã, que quando eu via o Gabriel, as poucas vezes que apareceu o Gabriel, a cara que eu via, se tivesse aquela bolinha, né, aquela bolinha de uma revista em quadrinhos, o Gabriel estaria falando assim: o que estou fazendo aqui nesse momento? Entendeu? Porque totalmente. Olha lá, totalmente. Cara, há 6 meses atrás, começo do ano, o cara era o camisa 10 do Flamengo. O cara era o maior ídolo do Flamengo. O cara era o cara que decidiu todos os títulos importantes dos últimos anos, de 19 para cá. Foi artilheiro 300 vezes em todos os campeonatos ali. Né? Era o cara do Flamengo há 6 meses atrás. Né? 5 meses atrás. E ontem estava largado no banco. Completamente indiferente. Tanto fazia ontem, se ele estivesse ali ou não. Ninguém ia perceber como ninguém percebeu. Né? Então, olha o contraste da noite de ontem. Do Paulinho fazendo sua última partida, alguns minutos, né? Sendo ovacionado com todo o mérito, com toda a razão, pela torcida do Corinthians, e seria ovacionado mesmo que o Corinthians não tivesse jogado bem, né? Ele seria ovacionado do mesmo jeito, e no Maracanã, lotado, a torcida simplesmente ignorou o Gabriel. Legal, torcida, comissão técnica e tudo mais. É um contraste de ídolos na noite de ontem, né? Contraste enorme. Bom negócio. Aliás, leiam o texto do Casão, então, boa sacada mesmo, né? De um lado o Gabigol, o ídolo meio escondido ali, e o Paulinho sendo reverenciado. Aliás, bem diferente do que aconteceu com o Cássio, né? Ele teve uma despedida dentro de campo, né? São da mesma geração. O Paulinho é o último remanescente dos títulos do Corinthians de 2012, e ontem foi devidamente ovacionado. Bom, quem entrou em campo também ontem pela Sul-Americana foi o Internacional. Tinha uma expectativa muito grande, que era a volta do Internacional depois da tragédia climática que destruiu o Rio Grande do Sul. O Internacional entrou com uma camisa, um uniforme manchado, dá para você ver pela foto ali. Olha lá, uniforme meio sujo de lama, né, inteiro, por conta da tragédia climática. Até quando eu estava vendo o jogo, eu não tinha entendido. Eu falei, pô, mas tá chovendo em Barueri? Por que esses caras estão assim? E depois que eu fui saber que eles tinham entrado em campo com os uniformes manchados de lama, para lembrar, né, lamentavelmente, da tragédia climática no Rio Grande do Sul. E dentro de campo, Alícia, não foi bom não. O Internacional não jogou bem, fez o gol e tomou uma virada, primeiro numa bobagem lá, depois duas falhas, vamos dizer assim, tomou a virada e não teve força para reagir. Difícil até avaliar se tem a ver o tempo parado, as questões todas fora de campo, que impediram o Internacional de fazer um jogo melhor, e agora está complicado aí na Sul-Americana o Internacional. Eu acho difícil fazer qualquer tipo de avaliação, ainda mais quando você toma uma virada em 3 minutos, né? Porque é um apagão. O time não jogar bem, eu acho completamente esperado, e acho que assim, a régua que a gente vai usar para medir os clubes gaúchos, ela precisa ser repensada. Porque a gente não está falando só de um time que ficou parado e está sem ritmo de jogo. Esse tempo de ficar parado, o Internacional, na maior parte desse tempo, não estava sequer treinando e estava vivendo uma tragédia. A gente está falando de uma tragédia financeira, de um clube que pode ter aí 50 milhões de reais em prejuízo, e uma tragédia muito mais importante, humanitária. Então, todas essas pessoas envolvidas com o clube de alguma forma estão vivendo essa tragédia muito mais de perto do que a gente, por exemplo, né, que está em outros estados, por mais que conheça pessoas no Rio Grande do Sul. Então, acho muito difícil a gente fazer uma análise técnica, tática de um time que está começando agora a voltar para uma vida que nem vai ser normal, né? E além de tudo por isso, porque tomou a virada muito rapidamente, né? O jogo estava 0-0 e em, 7 minutos, 10 minutos estava 2-1. Além do fato de estar jogando, mandando seu jogo na Arena Barueri, né? É um lugar que nem o Palmeiras consegue transformar na sua casa, que dirá o Internacional, né? Fez ingresso solidário, né, com doações de alimentos para poder incentivar as pessoas a estarem presentes, mas não é a sua casa, não vai exercer uma pressão, e acho que vai demorar, de fato,
para os clubes do Rio Grande do Sul conseguirem apresentar o futebol de acordo com o seu potencial, né? Para usar a referência que o Casão fez mais cedo, né, em relação às recuperações do Flamengo, né, dos jogadores do Flamengo, a questão dos clubes gaúchos, ela é física e psicológica, né? E isso leva um tempo para conseguir colocar, né, de novo nos eixos, se é que vai ser possível. Então, não acho que vai dar para cobrar de Inter, de Grêmio, uma possível desclassificação, né? Até porque eles já não tinham feito um bom começo, né, de Sul-Americana e de Libertadores. Mesmo antes da tragédia, eles não tinham ali uma gordura para queimar. Então, acho que, assim, não vai ser um ponto totalmente fora da curva se eles caírem já nessa fase e precisarem voltar o seu foco para o brasileiro. Né? Acho muito difícil fazer uma análise, Tirone, desse, assim, a gente analisar como se estivesse analisando o Flamengo, o Corinthians, o Galo que jogaram ontem, porque são clubes que estão voltando em condições de total desigualdade em relação aos seus adversários, e é isso, né? O Inter teve ali um apagão, em 3 minutos tomou a virada, que em outras circunstâncias a gente poderia criticar, mas acho nesse momento muito difícil falar dos times gaúchos como a gente falaria dos outros.